Olá pessoal, hoje a gente vai falar aí sobre a função exponencial, né? Uma revisão bem rápida aí sobre função exponencial. Quem tiver com dúvida ainda, procura um livro-texto aí de ensino médio, né? Ou os capítulos iniciais do livro do Stuart, né? De cálculo 1, para dar uma olhada. A gente vai ver rapidamente o que é uma função exponencial, que o objetivo da gente é chegar no limite fundamental exponencial, né? A gente vai ver também uma aplicação aí de juros compostos com limite nesse meio, tá? É uma função exponencial, nada mais é do que uma função desse tipo aqui, tá vendo? Esse aqui é um exemplo, né? Onde a base é 2, né? E aqui o x é a nossa variável independente, tá vendo? F de x igual a 2 elevado a x. Aqui ainda comenta para a gente não confundir com isso aqui, né? Que é outro tipo de função, tá vendo? G de x, x elevado ao quadrado. A base que é a variável independente. Aqui é o contrário, a variável independente é o expoente, vamos dizer assim, né? Então a gente chama aí uma função exponencial de base 2, esse exemplo aqui, tá certo? O modo genérico da função é esse aqui, f de x igual a elevado a x, né? Onde a é uma constante positiva, né? E x vai ser um número real qualquer, tá certo? Né? Quando x é um número inteiro, né? Esse primeiro caso aqui, ó, x é um número inteiro, todo mundo sabe que basta fazer isso aqui, né? A elevado a n. Se n é um número inteiro, por exemplo, 3, a elevado ao cubo, a vezes a, né? Esse é o jeito como é que a gente calcula a função exponencial se o n for inteiro. Agora, se o n for uma fração, por exemplo, um número racional, né? Número racional também a gente sabe, né? Por exemplo, se for assim, ó, é um a elevado a m sobre n, né? M e n são números inteiros. Então a gente sabe que isso aí é raiz enésima de a elevado a m. Esse é o jeito que a gente calcula, né? Esse valor aqui, né? Raiz enésima de a elevado a m, tá certo? E agora se o n, né? Se esse n aqui for um número irracional, né? Para a gente completar, é porque a função exponencial é para x real, né? Então, né, a gente já viu aqui para inteiro, né? Só fazer isso aqui, todo mundo sabe. Para o número racional, é só fazer essa conta aqui com a raiz enésima, né? E agora, se for um número irracional, né? O número irracional, a gente não consegue representar ele como uma fração desse modo aqui, né? De dois números inteiros, um m e um n, né? A gente não consegue representar agora uma, uma uma função exponencial com número racional através de uma raiz, vamos dizer assim, de ordem n, porque a gente não consegue representar ele nessa forma aqui de fração, né? Mas a gente pode pensar também, né, que esse número irracional ele pode ser aproximado por um número racional, né? Que é basicamente isso que no computador é feito, né? Mas esse é um tópico mais avançado aí de cálculo, a gente não vai entrar nisso não, mas vocês confiem aí que quando você fizer o gráfico da função exponencial, né, por exemplo, para valores inteiros, você vai conseguir fazer uns pontinhos lá da função exponencial no gráfico. Para valores racionais, também você vai começar a colocar uns pontinhos aqui, né? No final vão sobrar buracos na função, no gráfico da nossa função exponencial, correspondente aos números irracionais, né? Mas aí você vai acreditar que esses buracos podem ser preenchidos é, facilmente, né? No caso aí, por exemplo, se você quiser pensar como é que o computador faz o gráfico disso, né? Ele simplesmente usa tudo na base E, né? Que é a base do número de Euler, que a gente vai ver mais para frente. Tem uma conta lá, um somatório, né? A gente usa o E igual ao somatório de I igual a zero até infinito, é, de 1 sobre n fatorial, tá certo? Ou x elevado a n, né, se for e elevado a x. Aí qualquer número na base a elevado a x, numa base qualquer e não a base e, né, a gente consegue representar ela usando essa notação aqui vezes uma outra parcela, né? Mas isso aí é um tópico mais avançado, a gente não precisa entrar nisso não. Só quem quiser, tiver curiosidade para dar uma olhada, né, procura saber como é que é feita essa conta. Se o expoente da função exponencial for um número irracional, né? Como é que essa conta é feita, né? Então aqui tem vários exemplos de funções exponenciais, né? Por exemplo, 1 elevado a x, né?
Então, o valor vai ser 1 constante, né? 1,5 elevado a x, é essa função aqui. Você vê que ela está crescendo, né? 2 elevado a x, esse azul clarinho aqui, continua a estar crescendo mais rápido que essa daqui. 4 elevado a x está crescendo mais rápido que essas duas. 10 elevado a x está crescendo muito mais rápido, né? Você está vendo que ela vai bem mais rápido para infinito, né? Já pode até afirmar isso, né? A gente já viu o limite, né? Todas elas estão indo para infinito, só que a 10 elevado a x está indo mais rápido que essas outras três aqui, né? E quando a base é menor do que 1, esses dois exemplos aqui, né, meio e 1/4, né, 0,25, quando ela o valor da base é menor do que 1, a função é decrescente. Olha o que acontece, ela está decrescendo, né? Conforme o x aumenta, a função vai diminuindo de tamanho, né? Vai decrescendo, né? Então tá aí, já tem duas características, né? Se a base for maior que 1, a função exponencial é crescente. Se a base for menor que 1, a função exponencial é decrescente, certo? Outra coisa que também chama atenção, né, é que todas essas funções aí, elas estão fazendo interseção aí nesse y igual a 1, né? Todas fazem interseção y igual a 1, né? Por quê, né? Vocês sabem aí por quê, né? Qualquer número aí, 10 elevado a x, se o x for, né, no caso aqui, o 0, né, vai dar 1. 4 elevado a 0 dá 1. Então, por isso que todas aí estão cruzando o eixo y, né, em y igual a 1, tá certo? Outra coisa que a gente pode falar também, né, que eu já comentei, né, que é o limite quando x tende a infinito, mais infinito, de a elevado a x, né, e o a maior que 1, o valor do limite é mais infinito, tá certo? Dá para ver isso aí facilmente, né? E se o limite estiver tendendo a menos infinito, de novo, a elevado a x com a maior do que 1. É só olhar aqui para o gráfico, né? Você está vendo o que está acontecendo? Elas estão tendendo aqui para o eixo horizontal x. Ou seja, está tendendo para zero e essa é a assíntota horizontal também, né? Tá certo? Tranquilo de ver, né? E aqui, para quando a base é menor do que 1, o que está acontecendo? Quando tende para mais infinito, né? O que está acontecendo aqui? Está tendendo para zero, né? Quando tende para menos infinito, está tendendo para mais infinito, né? E vocês façam aí essas anotações aí com relação a esses dois casos, né? Aqui é o que eu acabei de... Já comentamos aí, né? São três tipos. Basicamente, a gente vai trabalhar mais com o tipo em que o A é igual ao E, né? O número irracional E, número de Euler. Mas, de forma genérica, é A elevado a x. Tá aí os três casos, a gente já comentou, né? Se o A for menor que 1, ela é decrescente. Se o A for igual a 1, ela é constante igual a 1. Se o A for maior que 1, é crescente, né? Observar que se o A é diferente de 1, então a função exponencial tem um domínio R, né? Todos os números reais, né? Todos os números reais é o domínio da... Só voltar aqui para a gente ver também, né? O domínio é todos os reais, tá vendo? E a imagem, você está vendo que só tem gráfico de função exponencial acima do eixo horizontal x. Ou seja, a imagem é 0 até infinito, tá certo? Duas características aí de todas as funções exponenciais aí, né? Para A diferente de 1, né? Aí também tem isso aqui, né? 1 sobre A elevado a x é igual a 1 sobre A elevado a x, que é igual a A elevado a menos x. A gente já viu isso aí, né? Nesses exemplos aí, né? Algumas propriedades aí importantes, né? Se A e B forem números positivos e x e y quaisquer números reais, então A elevado a x mais y é igual a elevado a x vezes A elevado a y. Essas propriedades aí que vocês já deveriam ter alguma experiência com elas, né? Então dá uma olhada na lista zero, né? Quem não praticou ainda, essas propriedades aqui, né? Tem todas lá na lista zero, né? Então vocês pratiquem essas propriedades que a gente vai usar, né? Isso aí em bastantes exemplos a gente vai usar essas propriedades aí, principalmente agora quando a gente falar de limite fundamental exponencial. Vou passar aqui agora pro quadro aqui.
A gente vê agora um exemplo de juros compostos que a gente vai aparecer esse limite fundamental exponencial que eu estou falando para vocês, né? Que aí vocês vão poder resolver todos os exercícios lá da lista, do exercício 3 da lista, né? Quase todos, né? Vai ficar faltando o trigonométrico, né? Então tá aqui, ó. Vamos começar com esse exemplo aqui de juros compostos da matemática financeira, né? Suponha que você tem um capital C investido com juros anuais de K, né? Em valores, em valor percentual, né? Após ter anos, o valor total, né, vai ser isso aqui. Você vai ter esse valor aqui na sua conta, se você deixar investido a essa taxa de K% aí ao longo de T anos, né? Isso aí quer dizer que você, né, passou um ano, você vai ter lá o seu dinheiro de volta. Por exemplo, R$ 10, né? Você investiu R$ 10 a uma taxa de 5%, né? Ao longo de T igual a um ano, né? Você vai ter 10 no lugar do C, 1 mais 5 sobre 100 no lugar do K, elevado a 1. Então, fazendo essa conta aí, você vai ter o seu montante aí, né? Então, aqui no caso, ao longo de um ano, você vai ter R$ 10,50 de retorno, né? Você vai ter R$ 10,50. Tá certo? Um exemplo, né, que você pegou R$ 10, investiu a 5% ao ano, ao longo de um ano somente. Então, você tem R$ 10,50 de volta, né? Pegou 50 centavos de lucro, vamos dizer assim, né? Isso aí, né, foi feita uma capitalização de juros uma vez ao longo do ano, né? Uma vez só ao longo do ano. Você poderia, por exemplo, né, fazer uma capitalização, sei lá, por mês, né? Vamos dizer assim. Se for por mês, isso aqui é por ano, né? Agora, se for por mês, você vai ficar com uma conta desse tipo aqui, ó. 1 mais K sobre 12, 12T, tá certo? E isso aí, no caso, é por mês. O que que eu estou querendo dizer com isso, né? Por exemplo, quando você tem um dinheiro investido na poupança, por exemplo. Na poupança, você investiu o dinheiro no dia 10 do mês, né? Então, no dia 10 do mês que vem, os juros vão ser calculados, né? Quando faz aniversário a poupança. Então, a poupança tem um rendimento mensal, né? Todo mês a poupança faz esse cálculo dos juros do valor que você tem lá investido, né? Então, ao longo do ano, seriam 12 capitalizações da poupança, tá certo? Não sei se está ficando claro, mas é como se a pessoa cobrasse os juros somente uma vez por ano, aqui é toda vez, todo mês, né? Tá certo? Durante uma vez por mês, vai lá e faz essa conta aqui do valor dos juros que você vai receber, né? Por exemplo, ou pagar, né? Então, isso aqui seria capitalizado mensalmente, né? Ou você poderia pensar também diariamente, né? Diariamente você ficaria 1 mais K, né? 365 dias que tem no ano, vezes o T, que é o número de anos, né? Isso aí se for por dia, né? Tá certo? Vai dar diferença, né? Se você capitalizar o mesmo valor, né? Por exemplo, T igual a 1. Para todos esses exemplos aqui, T igual a 1, né? Um ano só. Se você capitalizar uma vez ao ano, vai ser diferente de 12 vezes ao ano, de 365 vezes ao ano, né? Qual será que dá o melhor retorno para você, né? Provavelmente deve ser esse aqui, né? Mas e se o cara capitalizar em vez de diário por hora, né? Ou por minuto, ou por segundo, ou por milissegundo, né? E por aí vai, né? Ou continuamente, né? É nisso aí que a gente quer chegar, né? Qual será que dá mais retorno? Será que o retorno é infinito? Quanto mais capitalização você tiver do seu montante investido, você vai ter um dinheiro maior. Esse dinheiro que você investiu vai tender a infinito ao longo de um ano ou de vários anos. É nisso que a gente quer chegar, né? Aí eu coloquei aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma outra fórmula aqui, né? O que eu quero chegar é nisso aqui, ó. Capitalização contínua. Contínua né, não tem esse espaçamento de hora em hora, de minuto em minuto. É contínuo, né? Não tem mais essa discretização. Então, capitalização contínua vai aparecer uma outra variável aqui, n, vou chamar de n, né?
A gente tem essa fórmula aí, vamos dizer assim, se os juros forem computados continuamente, né? Sem parar, vamos dizer assim, não tem nenhum intervalo entre um momento e o outro de capitalização, continuamente. Então a gente vai fazer o N, né? Que seria esse por ano, por mês, por dia, esse negócio tender a infinito. Então a gente ficou esse limite aí. Aí qual será que é o valor desse limite, né? Eu coloquei aqui, eu coloquei fiz essa continha aqui no Excel, né? Aí eu coloquei aqui, repeti essa fórmula que a gente colocou aí, né? K sobre N vezes computado o valor dos juros, né? Exatamente essa fórmula que eu coloquei aí. Aí você investir um valor de R$ 100, a taxa de juros de 8% ao ano, né? E ao longo de 2 anos você investiu isso aí. Aí, por exemplo, você tem o cômputo dos juros anualmente, uma vez por ano, né? Você vai ter esse retorno aí de R$ 116 ao investir R$ 100 a taxa de 8%. R$ 116,64, isso em 2 anos, né? Ou seja, você tem uma taxa efetiva de 16,64% de retorno aí, né? Desconsiderando outras coisas, como inflação, nada disso. É um cálculo bem simples aqui, só para vocês entenderem, né, o que eu quero dizer com esse número de capitalização infinito aí, né, que é o N, né? Tá vendo? Anualmente, 116. Duas vezes ao longo do ano, 116,98. Aumentou um pouquinho. Quatro vezes ao longo do ano, trimestralmente, né? 117,16. Seis vezes ao longo do ano, 117,22. 10 vezes, né? Por mês, 117,28. Você vê que está aumentando, mas está aumentando agora só, né, após a vírgula, né? Esse pontinho aqui é a vírgula para gente, tá? Todo dia ao longo do ano, 117,34. Aumentou, mas aumentou agora na terceira casa depois da vírgula, né? Por hora, por minuto, ó, tá convergindo para 117,35, vamos dizer assim, né? Né? Isso aí não tem mais, a partir dos centavos aí pra gente já começa a ficar indiferente. Então aqui, 1 elevado a 10 elevado a 11 vezes, né? Continuamente esse negócio vai tender para 117,35, vamos dizer assim, né? E agora eu vou mudar aqui, vou fazer essa conta aqui de outra forma. Eu vou colocar aqui o valor investido R$ 1, né? A taxa de juros, eu vou colocar 100%, uma taxa fictícia, né? E o tempo aqui de 1 ano somente. Só para a gente ver aqui agora para onde que vai, né? Começa então R$ 2, né? Calculando 1 ano de investimento, calculando uma vez só ao longo do ano, 2 vezes ao longo do ano, 4 vezes ao longo do ano, né? Ou seja, aqui o que está acontecendo? 27181 tá indo tudo para 271, tá aparecendo em todos aqui a partir de por dia, né? 2718282 já começa, ó, já na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na nona casa que o negócio está começando a mudar, né? E parece estar tendendo para isso aqui. Que vocês vão ver que é exatamente aí esse número de Euler, né? Que é um número irracional. Aqui ele está aproximado, né? Tá vendo? É exatamente esse valor aí, o 2718281 aqui, porque o Excel já não consegue fazer essa conta de forma precisa, né? Mas o valor aproximado, de uma forma melhor aproximada aqui, é esse aqui, né? 271828182, né? Isso aí vai infinitamente, né? É um número irracional. Então esse aí é o número de Euler, né? E ele vai aparecer para a gente, né, definido dessa forma aqui. É o limite quando t tende a infinito, no caso esse t aí poderia ser o n aqui no caso, né? T tende a infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a t, né? E aqui, ó, aqui é exatamente aquela fórmula de juros compostos, essa fórmula aqui, só que no lugar de 1 mais k sobre n elevado a n, a gente vai chamar isso aí de e, né? Tá certo? Que é exatamente esse cara aqui, ó. 1 mais 1 sobre t elevado a t, né? Esse n vai para o lado de fora do limite, né? No caso aqui está k, né? Então, c vezes e elevado a kt. Ou seja, então, num processo de capitalização contínua, aparece esse número e aí para gente, tá? E a gente vai agora usar, sem entrar em nenhuma demonstração de por que, que o e é igual a isso aqui, a gente poderia provar depois com a definição formal de limite, né? Mas isso aqui é um assunto até para um curso de... Vocês vão ver lá mais para frente em cálculo 4, né?
essa definição do número e. Essa é uma forma de definir ele, tem outras formas, né? Então, quando aparecer esse tipo de limite aqui, ó, limite quando t tende a infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a t, direto o resultado é e. Né? Se apareceu isso aí para você, você pode usar direto essa informação que o resultado desse limite é e, tá certo? É esse ezinho aí minúsculo, tá? Vou voltar aqui pro quadro, só para mostrar que na aula passada foi substituição de mudança de variável no limite, né? Vamos ver aqui a mudança de variável que a gente faz aqui nessa fórmula de capitalização contínua para chegar naquela fórmula que eu coloquei ali no Excel, né? Você vai fazer o seguinte, ó. X igual a n sobre k, né? Eu vou mudar esse cara aqui, né? Pra gente chegar em uma outra fórmula aqui, tá? X igual a n sobre k. Então, a gente tem que 1 sobre x igual a k sobre n, tá certo? E aqui, ó, quando n tende para mais infinito, o que vai acontecer com x? X vai para mais infinito também, né? Então, a gente vai obter a seguinte coisa, ó. Limite quando x tende a infinito de ser 1 mais 1 sobre x, no lugar do k sobre n, vai aparecer 1 sobre x. Né? E no lugar do n tendendo a infinito, vai ser x tendendo a infinito. Porque eu falei aqui, né, que o n está tendendo a infinito, o x vai ter que tender para infinito também. Né? E aqui elevado a x vezes k vezes t. Né? Porque aqui ó, é nt. Né? Então o n para a gente aqui agora, n é igual a x vezes k. Tá certo? X vezes k, t. No lugar do n entrou x vezes k. Né? Isso aí é igual, vai ter espaço aqui, C limite quando x tende a infinito, já aplicando a propriedade de limite, né? Que é igual a E K vezes T, tá certo? É a fórmula aí de capitalização contínua, quando n tende para o infinito, né? É essa fórmula aqui que a gente usa, se alguém for fazer algum tipo de investimento com capitalização infinita, né? Certo? Então, apareceu esse limite aqui, ó. Você sabe que o resultado desse limite é E, né? Aí ficou C vezes KT por causa desses caras aqui. Né? Então, direto, isso aí é o limite fundamental exponencial. Né? Então, tá aqui o limite fundamental exponencial, né? O resultado disso aí. Agora, eu vou fazer aqui, aproveitando que a gente já teve a aula de mudança de variável, né? De novo. Eu vou chamar aqui, ó, t igual a 1 sobre x, tá certo? Eu chamei 1 sobre x, né? Esse cara aqui, de t. Né? Se isso aqui se t é igual a 1 sobre x, quando x tende para mais infinito, o que vai acontecer com 1 sobre x? Quando x tende para mais infinito, então o t vai tender para zero, tá certo? Que 1 sobre x, quando x tende para infinito, 1 sobre x tende para zero. A gente já viu isso, né? Tende para zero. Então, a gente fica com isso aqui, ó. E vai ser igual ao limite quando t tende para zero de 1 mais t, 1 sobre t. Certo? É outra coisa que pode aparecer aí, né? E você vai direto colocar como resultado e, né? Certo? Outro, é o limite fundamental escrito de uma forma diferente. Agora para o t tendendo para zero, não para o x tendendo para infinito. Né? E você observa que quando o t, por exemplo, aqui, ó, se o x tender para menos infinito, né? Esse resultado também vai ser válido, tá certo? Então aqui o ideal é colocar mais ou menos infinito, tá? Deixa eu apagar aqui para colocar alguns exemplos. Então tá aqui dois exemplos por enquanto, né? Limite quando x tende a infinito de x mais 3 sobre x, 5 elevado a 5x. Né? Então, você já tem que perceber que isso aqui está meio que parecido com o limite fundamental exponencial. Né? Então, de repente, a gente fazendo alguma simplificação, a gente consegue enxergar melhor como é que vai aparecer o limite fundamental aí. Né? No caso aqui, ó, observe aí, né? X mais 3 sobre x é igual a 1 mais 3 sobre x. Tá vendo? Já está bem mais parecido com o nosso limite fundamental. Né? Então, escrevi aqui.
limite quando x tende a infinito, ainda a gente não mudou nenhuma letra, nada disso por enquanto, né? Pronto, agora eu tenho que ver o que eu vou chamar, né? Eu vou ter que fazer uma mudança de variável aí para poder chegar e aplicar o limite fundamental, né? No caso aqui, ó, vamos ver 3 sobre x, eu vou chamar 3 sobre x. 3 sobre x vai ser igual a 1 sobre y. Vou chamar de u, né? 1 sobre u é 3 sobre x, tá certo? Então, a gente vai ficar com o seguinte limite. Agora, o limite quando u tende para onde? Vai continuar tendendo para mais infinito, né? 1 mais 1 sobre u elevado a 5u sobre 3, né? X aqui, x então é igual a 3 sobre u, u sobre 3, né? Não, peraí, é u sobre 3 aqui, peraí. U é igual a x sobre 3, tá certo? No caso aqui eu preciso do x igual a 3 sobre u. Então aqui, 5 vezes 3 sobre u, né? 5 vezes 3, 15. Então, isso aí é igual limite quando u tende a infinito, 1 mais 1 sobre u elevado. Pera aí, tá certo, né? 1 sobre u. Eu corrigindo aqui, né? Tem um erro aqui. Tá vendo? Não é 3 sobre u aqui, não. X é igual a 3 vezes u, né? Acabei multiplicando errado aqui. X é igual a 3 vezes u. Então, 3 vezes u vezes 5. Então, aqui é u elevado a 15. Né? Então, o resultado disso aí é exponencial de 15. Certo? Tinha feito a multiplicação cruzada errado, né? Beleza, né? Só então a questão de mudar a variável e lembrar, né? Não precisa decorar isso aqui, né? Não precisa decorar esse formato do limite fundamental trigonométrico, do limite fundamental exponencial, nem do trigonométrico que vai aparecer. Isso aí eu vou colocar na prova, né? Vai ficar lá no final da prova essa expressão aqui, isso aqui igual a e. Ou o outro formato quando o x tende para zero em vez de infinito, né? Vou colocar um ou outro aqui. Agora aqui a letra B, né? Limite quando x tende a zero de 1 menos 5x elevado a 7 sobre x. Né? Agora, ó, você vê que nota que o x está indo para zero. Então, a gente pode ser que seja interessante usar a outra versão do limite fundamental exponencial. Né? Que no caso aqui, né, a gente vai chamar então, se for esse o caso, né, seja u igual a 5x. Né? Ou melhor, menos 5x ali. Né? Menos 5x, que é a forma do limite fundamental é compositiva. Então, se u é igual a menos 5x, o x vai ser igual a menos u sobre 5, tá certo? Então, eu vou reescrever o limite, né? Ó, se o x está tendendo para zero, o u também vai tender para zero, né? Então, vai continuar o u tendendo para zero ali, né? Então, a gente transformou nisso aqui. O limite, agora, quando o u tende para zero, de 1 mais u, tá certo? Agora aqui elevar a 7 sobre menos u sobre 5, né? Ficou meio esquisito aqui, né? Fração, depois outra, uma fração e outra fração, tá certo? 7 sobre menos u sobre 5, que é igual, né? Vai aparecer aí o limite fundamental. Aqui é 1 sobre u, e do lado de fora, menos 35. 7 vezes 5, menos 35, né? Então, de novo aí, o resultado é e de menos 35, né? Só aplicar o limite fundamental, tá certo? É mais uma questão de mudar a variável, saber mudar, fazer essa mudança de variável, né?
E aqui agora eu deixo 2 exercícios aí para vocês fazerem em casa, tá? É tudo aplicação desse limite fundamental exponencial. Façam aí os rascunhos aí, anotações aí, para vocês poderem saber como usar esse limite, né? Então esse aqui dá 1 sobre E. Esse aqui, apesar de ser tangente ao quadrado e cotangente ao quadrado, você vê que tem a cara aí do limite fundamental, né? Só fazer uma mudança de variável, né? Tá aqui a resposta, 1 sobre E e E elevado ao cubo, né? Então, espero que vocês consigam aí aplicar esse limite fundamental exponencial, né? Qualquer dúvida, é só comentar lá no Telegram, né? Então, até a próxima aí.